Oi, estou aqui de volta. E hoje a gente vai ver uma série, né, que eu falei pra vocês que eu tava lendo e eu ia trazer um pouco deles pra vocês. Deixa eu só pegar aqui, né? E ontem a gente tinha arrumado aqui de um jeito, eu arrumei junto com vocês. E cada um organiza de um jeito, né? E o meu jeito de organizar é aquele que eu mostrei pra vocês, tá joia? Então eu só vou pegar eles aqui. Gente, o livro é uma série. Só pegar eles. Ao todo são 6 livros, tá? Gente, eu demorei 4 anos para poder ler todos eles, tá? Porque eu tenho realmente muito livro, como vocês viram, né? E teve uns que eu queria com mais calma, né? Com mais tempo, assim. Tá? Então, gente, a coleção que eu trouxe para vocês hoje é a coleção da Seleção. Tá? A autora é a Kiera Cass, tá? É da editora Seguinte, gente. Eu amo o Seguinte. É um dos livros assim que eu mais gosto de ler, é da Seguinte, tá? Então vamos lá. Gente, o primeiro livro é A Seleção. Gente, essa aqui é a América. Eu não vou dar spoiler do livro, porque senão as meninas que estavam lendo junto comigo vão me matar. E a gente tem muita vontade de contar, de falar sobre ele, mas, gente, vocês têm que ler esse livro, porque é incrível. É simplesmente incrível. A segunda é A Elite, tá? A continuação do livro. E a terceira é A Escolha, tá? Esses dois meus são de capa dura, né? Edição de luxo. Só a primeira, né? E o restante que é de capa mais molinha, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Não muda nada, não. Gente, o que eu tenho pra falar dos 3 primeiros livros? Tem muito detalhe, é uma riqueza de detalhes, assim, incrível. E o livro ele é muito improvável, né? Se você começa a ler, você não imagina que vai acontecer uma coisa, você está esperando uma coisa, acontece outra. E sem contar a protagonista, gente. A protagonista é sem comparação, a gente se identifica muito, muito com ela. Ela é cheia de ir lá e lutar por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela quer. Ela passa meio que por cima de todo mundo, mas ao mesmo tempo ela tá ali lutando junto com ela, lutando com os outros que fazem parte da história, né? Gente, eu não sei até que ponto eu posso contar a história, porque realmente, né, gente, na internet vocês não vão achar nada sobre o livro. E tudo que eu já procurei, ninguém me dá spoiler, ninguém fala nada sobre o livro. E é só lendo pra saber, gente. Vocês não vão se entender. De verdade, vocês não vão se entender. Esse livro, a coleção do livro eu ganhei de aniversário / formatura, né? Fazem 4 anos que eu tô pra ler eles e eu já terminei de ler todas essa semana. Gente, esse daqui é o Feliz para Sempre, tá? Ele também é da mesma autora. Ele é antologia e contos da Seleção, tá? Ele tem algumas cenas exclusivas, alguns desenhos, né, que é aqui o marca-página, né? Alguns desenhos da autora, tá? Deixa eu ver se eu acho um aqui, um aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. E tem alguns livros, tá? Contando sobre o guarda, sobre a América, sobre o príncipe. Gente, eu vou contar só um pouquinho pra vocês, tá? O livro, ele conta a história que se passa já depois da Terceira Guerra Mundial, tá? Ele é um livro de uma monarquia, tá? Quando os Estados Unidos ele passa a ser uma monarquia. Então é um livro bem que junta princesa com tecnologia, sabe? Ele é bem rico, assim, sabe? Em literatura e em história. Sim, gente, eu sou apaixonada por história, sem contar a própria história que ele conta, né? Então ele tem alguns rebeldes que vão invadir o castelo e ela se apaixona por um guarda e pelo príncipe ao mesmo tempo. E, gente, esse livro, assim, ele não é aquele livro de menininha, sabe? Eu acho que é um livro que qualquer um pode ler, que vai se apaixonar. Tanto que ele tem bastante romance no livro, mas eu não creio que seja um romance muito fantasiado, sabe? Eu acho que é um romance que ele é capaz de existir, sabe? Que a América traz um pouco dela mesma pro relacionamento. Então é um
relacionamento normal entre casal, com brigas, com discussões, com algumas ideias separadas. Eu acho que é um livro bem real e bem próximo da gente. Eu acho que a Kiera conseguiu fazer isso com a gente. Gente, e assim, ele conta algumas cenas exclusivas do último livro, que é o livro da escolha. E conta também um pouco da história do pai, do príncipe, que é o Maxon, né? O Maxon, que é esposo da América, né? Que é a futura rainha, tá? E, gente, eu adorei a história da mãe dele. Eu me identifiquei muito com ela em certas partes, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês. Quando ela chega no espelho, ela fala que ela, já que ela vai ser rainha, ela precisa se vestir à altura. E tem um vídeo meu no GE, né, pra quem me acompanha, sobre isso. Sobre modelagem, quando você finge até se tornar, né, se tornar aquilo. Eu acho que ela usou bem a psicologia aqui dentro e eu adoro isso. Então foi o que eu mais gostei, a história que eu mais gostei foi a história da mãe do príncipe, tá? Gente, depois do Felizes para Sempre vem a coroa. Não, mentira. Perdão, a herdeira. Gente, vem a herdeira. Esse livro, eu engoli ele em uma semana. Gente, eu li assim, ó, voando, correndo para terminar de ler. Mas é um livro, assim, que muita gente achou a Princesa Idley. A princesa, ela é filha do Maxon com a América, né? Já se passaram alguns anos, 20 anos aí após a coroação da América, né? E ela vai ter uma seleção só pra ela, onde ela vai escolher o marido, né? E isso, gente, vocês vão ter que ler pra saber, tá? Gente, a herdeira é o seguinte. Eu assustei um pouco com ela no começo, porque ela é bem agressiva nos ideais que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo acha que ela é um pouco mimada, né? E tudo. Mas eu entendo um pouco das confusões que ela tem, né? E de controlar tudo ao mesmo tempo e ser da onde ela surgiu, né? Ser a princesa que ela foi criada para ser, foi isso que eu quis dizer, né? Então, gente, esse livro aqui eu li ele muito rápido, tá? Aí sim vem a coroa, né, gente? A coroa. Muita gente continua achando a Aileen mimada, porque ela é princesa, né? Mas eu me identifiquei muito mais com ela aqui, tá? Gente, e esse livro é aquilo. Se você cansou de ler esse daqui, gente, vale a pena continuar lendo, sabe? Não pula nenhum capítulo, não pula nada. Continua lendo até chegar no final, que vocês não vão se arrepender. Esse livro daqui, o que acontece? Ele, assim, ele é o mais improvável de todos. E tem um casal que, gente, de verdade, eu ficava torcendo pra eles desde o começo. Eu ficava assim, gente, podia dar certo, esses dois podiam dar certo. E no final tem uma surpresa que a Kiara nos deixou de boca aberta, sabe? Gente, é incrível, incrível esse livro aqui. Então você acha que ela vai fazer uma coisa, ela faz outra. Esse livro aqui é super improvável. Então, ponto negativo que eu achei do livro foi eu não sei um vídeo que eu vi na internet, eles deram um spoiler, sem querer eu assistir, mas foi uma spoiler errada. E eu sou muito assim, de idealizar o livro. Então, eu não julgo o livro pela capa, né? Eu procuro sempre saber qual que é o enredo, qual que é o contexto da história. Mas uma coisa que eu fiquei triste foi que me deram um spoiler errada. Eu achei que ia acontecer uma coisa, eu até imaginei uma cena, eu falei, nossa, eu tenho que terminar de ler pra ver se é isso que vai acontecer. No momento eu até achei que ia acontecer o que me deram na spoiler, né? Que um personagem ia acabar voltando, que ia, de alguns primeiros livros ia acabar acontecendo algumas coisas e acabou não acontecendo. Eu fiquei chateada por isso, porque eu idealizei uma coisa que na verdade não era, mas realmente foi sem querer mesmo. Mas fora isso, o livro ainda continua sendo super legal. O desfecho gente, eu achei que poderia ter acontecido mais algumas coisas, que fica aquela saudade, sabe, de você terminar de ler o livro e sentir aquilo, né? E, gente, foi um livro assim, esse aqui eu li também, acho que em 5 dias, né? Eu li um pouco, acho que foi isso aqui no começo do ano, e essa semana eu terminei de ler. E os últimos capítulos, eu li por capítulo, né? Eu comecei a ler 11 horas da noite e eu parei 3 horas da manhã, então eu não conseguia parar de ler, eu queria ver realmente como ia terminar. De tão cativante que foi esse livro, gente. E ele é super incrível.
Outra coisa que eu ia falar, né, é que, gente, eu sofri muito quando terminou, porque, gente, você não consegue ler outra coisa depois, você tem que acabar esperando uns dias pra você pegar outra coisa pra ler. Porque, gente, de verdade, marcou totalmente as nossas vidas. Eu acho que quem lê esse livro, gente, vai sentir muita saudade quando terminar. E a Keira podia fazer só mais um, né? Ou podia fazer um Felizes para Sempre da Idley. Gente, esse livro é muito, muito legal. É o primeiro livro que eu super, super recomendo, tá? Pra todo mundo. Foi assim, eu só li até hoje 3 inteiros, né, de literatura. E esse daqui ele foi o terceiro que eu li. Gente, depois eu vou falar um pouco. Sim, é verdade, eu decorei esse livro aqui. Esse livro chama Luz Vai à Praia, da Luciana Sandroni. Eu só não sei qual é a editora porque eu não achei ele pra comprar em lugar nenhum. Tanto que eu tirei xerox dele, né? Esse foi o primeiro livro de literatura que eu li na minha vida. Eu li quando eu tinha, acho que 5, 6 anos. Nossa, gente, eu nem lembro de tantos anos que faz. E de tanto que eu gostei, eu decorei ele inteiro. Esse daqui e o do Max Lucado também, que é o Café dos Anjos. Eu li esse daqui, depois comecei a ler só autoajuda, autoajuda, autoajuda. E depois que eu li o Café dos Anjos, eu me apaixonei por literatura. E aí sim, eu não parei de ler A Seleção. Foi o terceiro livro que eu li assim, que eu me apaixonei mesmo. Tá? Então, gente, vale muito, muito a pena ler literatura, porque a sua mente, ela cria os seus cenários e ela viaja, gente. Eu super, super recomendo pra vocês, tá? Então, gente, essa aí é o meu resumo, né? Resumo, entre aspas, né? Da minha experiência com a KeraCast, com a seleção. Tá aprovadíssimo, tá, gente? Então não se esqueçam, é continuação, tá bom? Não adianta você ler a escolha primeiro ou a elite primeiro que você não vai entender. Você tem que ler a série tudo junto. Então é a seleção, a elite, a escolha. Depois vem o Felizes para Sempre, tá? A herdeira. E por fim, a coroa. Gente, eu sou apaixonada demais, demais, demais dessa série, muito mesmo. Eu vou ler de novo assim que eu terminar de ler todos os livros que eu tenho, que eu preciso terminar. Gente, dá vontade de ficar falando a noite inteira pra vocês. E uma coisa, é bom vocês terem um grupo também, chama aí um pessoal, um clube de leitura, indica ele, porque às vezes é bom você estar comentando, né, as cenas que acontecem. Eu tenho algumas amigas que, quando a gente começou a ler eles no ensino médio, né, faz um tempo já que eu me formei, mas todas as meninas tinham lido, menos eu. E quando acontecia, eu descobria alguma coisa, eu mandava mensagem pra menina que tava lendo na hora. Eu falei assim, nossa, olha pra você ver, eu não acredito que isso aconteceu. E é muito legal discutir sobre ele, gente. É um livro, é uma série, assim, que eu recomendo de verdade pra todo mundo, tá bom? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, depois tem leitura pra